Bom, Daniel, fala pra gente, quando você começou a estudar, obviamente que eu acho que o primeiro professor seu foi seu pai. Ele foi a primeira influência, antes de começar a realmente dar aula, de ver tocar, de acompanhar ele em tudo que eu tenho, ensaio, gravação, né, shows, essas coisas, quando ele tocava, assim, onde ele tivesse que eu pudesse ir, eu sempre quis estar presente, sempre quis estar perto, né? Então ele é a minha principal influência, assim, né? Ele é o a referência principal, assim, né? Tem uma coisa da relação pai e filha de muita amizade, assim, né? Desde sempre, assim, A gente percebe você falando que ele é um norte seu até hoje. Não, com certeza. Qualquer dúvida que eu tenho, é sempre com ele, a consulta é sempre com ele, e ele sempre fala. É engraçado que vai mudando um pouco, né? Enquanto eu era mais jovem, tinha um pouco da preocupação dele, até mais enérgico, no sentido de, olha, não faça isso, por isso. Acho que não era mais. Hoje em dia é mais. Ele fala de uma outra maneira, né? Mesmo porque também muda um pouco também vai mudando a relação, vai ficando mais madura. Mais madura, né? E ele confia muito mais no que eu faço. Não que não confesso, mas quando você é jovem, tem uma preocupação, né, de dar um norte, né, de direcionar, né? E ele sempre foi muito atento com isso, sempre foi muito presente, né? E depois do seu pai, assim, quando você decidiu estudar, qual foi a atitude? Você procurou um professor? Na verdade foi uma indicação do meu pai. Meu pai, eu tenho a impressão que ele sacou que eu precisava ter companhia de trompetistas mais ou menos da mesma idade. Então nada melhor do que ir para uma escola. E aí ele muito amigo do Lelé, né, ele consultou o Lelé porque eu estudasse lá na escola municipal, e o Lelé foi muito receptivo, falou para meu pai me levar lá um dia, e aí eu fiquei tocando com o Lelé, a gente fez dueto, fez uma coisa, ele gostou. Pra minha idade, eu tinha acho que foi em 88, eu tinha 13 para 14 anos. E aí eu comecei a fazer aula toda semana, então tinha movimento, eu via outros caras da minha idade também estudando, então mudou um pouco o foco, uma coisa que era meio direcionado pai para filho, que não mudou, que continuou, mas eu tinha um outro universo que era da escola de música, fazia aula de teoria, tinha convívio com outros instrumentistas também, mais ou menos da mesma idade, mais velhos, mais novos, mas que gera uma competição de uma responsabilidade, não é uma competição. Quando você está numa escola, você tem outras referências, né? Você fala assim, pô, mas tem um cara lá tocando, o que está fazendo, o que está tocando, que eu não consigo tocar isso, entendeu? Sempre tem alguém mais adiantado, né? Então você convive, o ambiente musical é outro, né? Você tem muito mais. Quando você começou a fazer aula com o Lelé, você sentiu algum conflito com as coisas que seu pai falava a respeito de trompete? Tinha. Sempre tem, né? Não tem como. Mas meu pai também, ele sempre foi muito cuidadoso com isso. Ele falou assim, olha, faça o que ele está te pedindo. Assim, eu não acho assim, eu acho que você pode pensar dessa forma, mas enquanto você está estudando com o cara, faz o que ele está te pedindo, né? E assim, eu tentei eu fazia uma média, assim, quando tem uma malandragem do aluno, que o aluno saca, né? Quando o professor fala de um jeito que às vezes o aluno, eu sempre falo com aluno, com alunos meus mesmo, assim, eu passo uma ideia. Assim, você não precisa fazer exatamente o que eu estou te falando. Assim, é um conceito. Se você, por acaso, não concordar com isso, não tem problema nenhum em concordar e fazer um outro caminho. Mas assim, saiba que você vai estar. Não vai gerar um conflito comigo. Eu estou te dando uma opção. Se você não quer seguir isso, não, beleza, vamos. Né? Vai chegar uma hora que pode não dar certo. Mas é importante que o aluno tenha a vontade própria. Não existe um professor Deus, né? Uma coisa assim, a palavra final é a verdade absoluta. Nenhum é assim, né? Primeiro porque nós somos seres humanos, suscetíveis a erro o tempo inteiro. É uma coisa muito interessante, porque, lembrando até de algumas coisas que eu leio, seu pai, naquela época, ele deixou o ego dele completamente de lado. Acho que... Não, com certeza, né? Porque, assim, a pessoa dá ao filho, né?
para o outro ensinar e dar liberdade para o filho escolher, né? E para falar, faz o que ele está te pedindo na aula. Se é uma coisa que você não gosta de fazer, você estuda de um outro jeito, mas chega na aula, você pratica desse jeito e toca na aula do jeito que ele te pediu. Sim. Porque é um conceito também, né? Sim. É uma maneira que o cara, você tem que também, se você não concorda com o que o cara passa, também você não estuda com o cara. Né? Não tem muito porquê. Então, e também desde essa época você começa a tirar o que tem de bom do cara, né, do aluno, do professor. Sim. Ele passava muita coisa de música, ele era muito musical, ele é muito sempre ligado para coisa do tocar em grupo. Ele, assim, foi muito importante para mim para perder a inibição de tocar junto, a timbrar com outros trompetes, com outros, né, instrumentos. É uma coisa com 13, 14 anos eu estava fazendo. E a improvisação, Daniel? Quando é que ela apareceu na sua vida? Assim, foi uma... Bom, primeiro de escutar em casa, né? Sempre foi... Lá em casa sempre teve muito... Assim... Sempre se escutou muita música. Principalmente do jazz, né? Mas eu me lembro que quando eu estava na fase que eu estava com meu pai, só com meu pai, ele passou um programa, você faz um aquecimento, depois você faz um método tal, faz isso, faz aquilo. E aí no final numa determinada época, ele começou a trazer uns standards de umas melodias. Você toca essa melodia aqui, tem essa e essa. E eu me lembro, era o My Old Flame, o Stella by Starlight, My Ideal. Aí tinha o Barquinho, Samba de Verão, Blue Monk. Tinha mais alguma outra que eu não estou lembrando. Era umas. Misturou Bossa Nova e o standard. Falei, toca, decora, não sei o quê. A melodia. Melodia, só melodia. E aí me lembro que quando ele veio com o Blue Monk, do Thelonious Monk. E eu falei assim, putz, isso aqui é legal, isso aqui tem um som que é o som do blues, né? Você já tirou eu comecei a querer variar, né? Porque eu escutava meu pai praticando, então, assim, isso é divertido pra caramba, né? Fazer isso é legal. Eu me lembro que eu comecei a fazer, meu pai, toca o tema, depois você pensa nisso aí, porque ele acho que ele estava preocupado que eu fizesse, né? Ainda não tinha consciência, né, de improvisar, mas eu acho que ao mesmo tempo ele deve ter curtido, porque eu estava querendo já sair só do tema, né? Criar alguma coisa, né? E me lembro também que o Lelé comentava assim, tinha as coisas quando a gente tocava de trio, quarteto de trompete, que eram mais direção popular, eu ficava querendo improvisar, né? Ele, escuta aqui, ele falava assim, escuta aqui, toca o que tá escrito aí. Eu já estava querendo improvisar alguma coisa ou outra, né? Então, e aí, mas assim, foi, na realidade, foi desenvolvendo mais pra frente o negócio da improvisação. Foi com uns 15, talvez um pouquinho menos, uns 15, que aí eu comecei, com esse negócio de tocar os stands, eu comecei a fuçar outras coisas, eu comecei a estudar o Omnibook do Charlie Parker, e aí começou um playback ou outro, e aí meu pai começou a passar os estudos também de improvisação, fazia muita coisa que ele tinha me passado, aí que começou a desenvolver, né? Talvez dos 14 mais pra frente. Foi depois da escola municipal, que entrei na escola municipal, que eu comecei a querer fuçar com a improvisação. Aí você passou a ouvir mais ainda, né? Cada vez mais. Cada vez mais. E depois do Lelé, qual foi um outro professor? Aí depois, estudei com o Lelé uns 2 anos, eu acho. Foi de 88, 89. No final de 89, o Sérgio Cascapeira, né, que é o professor doutor lá da USP, né? Ele estava na época, eu não sei se ele estava, acho que ele estava fazendo mestrado, e ele falou que tinha um curso de difusão lá na USP, se eu não queria, perguntando pro meu pai, se eu não tinha interesse de participar desse curso, que era para ter aula de trompete lá na USP, como se fosse, era um preparatório para a faculdade. E eu fui até a casa dele, na época ele morava ali na Rio Freitas, e aí foi
Foi muito legal o negócio da maneira como ele passou umas coisas de articulação, assim, né? E eu fiquei encantado na época. Eu falei, putz, que legal. O jeito como ele passa tá combinando com o jeito que eu quero tocar, assim, no sentido de leveza, de articulação, uma coisa. Ele passou de uma maneira muito bacana. Você pode dar mostrar pra gente, né? Eu me lembro assim, na época com o Lelé eu praticava o Arban com staccato bem marcado, né? Bem separado, bem destacado, né? Tipo. E aí com o Sérgio, ele falou assim, olha, quando você usa esse staccato, você gasta muito mais musculatura e usa menos ar. E o instrumento é um instrumento de sopro, você tem que usar muito mais ar do que a musculatura, né? Você não pode exigir tanto. E passou de uma maneira legata, né? De estudar o arbanzo quase todo no exercício de uma maneira mais uniforme. Uniformidade de articulação. Seria mais isso aqui. E fazia todos os exercícios e eu falei assim, pô, eu posso praticar mais tempo, vou adquirir mais velocidade, leveza, né? E mudou a maneira de pensar, né? Mandou nesse sentido e foi muito legal. Foi muito bacana. Eu lembro disso, você lá em Tatuí, há 20 anos atrás, né? Que quando eu ouvi você fazendo esses exercícios, eu achei muito legal, achei incrível. E eu... Não, pra mim fez muito sentido, né? Quando ele falou isso, quando ele. O Sérgio, ele era bem rigoroso com esse negócio da articulação, de deixar uniforme, né? Você usar a articulação de uma maneira, praticar de uma maneira uniforme, porque depois quando você precisa variar, aquilo tá de variação. Quando você quiser tocar curto, vai sair curto. Entendeu? Mas você tocar na mesma coluna de ar, na articulação, é difícil você conseguir a princípio. E eu fico notando, para quem acostuma tocar de uma outra maneira, e quando tem que fazer desse jeito, demora. Então pra você tocar, né, por igual, né, a articulação, né, sem interromper a coluna de ar. E para mim foi muito bom, foi muito importante ter estudado com ele nesse período, assim, me ajudou muito depois no popular. Embora ele o Sérgio tocou, chegou a fazer baile, chegou a tocar coisa, né, gravar, tudo. Mas ele foi basicamente um músico de orquestra, né, direcionado totalmente para o erudito. E ele passava as coisas de erudito para mim, né. Eu estudei com ele, acho que de 89 a 95, por aí. Estudei bastante tempo com ele. Aí depois eu entrei na USP mesmo, né, e aí fiz o curso de bacharelado em instrumento com ele. E é um cara que, assim, eu até acho que ele é pouco falado como professor. E ele tem o Carlos Suplicy, que foi aluno dele, o Leonardo, um cara que toca super bem, tem o Israel, que tá morando nos Estados Unidos, toca muito bem. Tem caras que o Fabinho Oliveira, um cara que estudou lá em Tatuí. Não, o Fabinho eu conheço. Também estudou com ele, sabe, são grandes músicos, assim, e ele é pouco reconhecido. Eu acho que ele é pouco reconhecido, né?